Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar com a Bruna, que foi estudar Relações Internacionais, conseguiu um trabalho que era legal, mas tinha algumas coisas que faltava um pouco de propósito para ela. Ela resolveu sair dessa área, começou a estudar tecnologia e programação, se encontrou e descobriu que ela ama ensinar e compartilhar. Hoje ela é desenvolvedora, além de monitora na Reprograma. Bom, Bruna, antes de mais nada, de onde você é, quantos anos você tem hoje? Oi, gente. Bom, eu sou de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, mas bem pequenininha pra cá, e hoje eu tenho 28. Que cidade interior? Só que eu fiquei curioso agora. Presidente Prudente. Presidente Prudente, quente pra caramba, né? Nossa, um sol pra cada um. Eu morei muito tempo da minha vida lá em Birigui, que não é tão perto de Prudente, mas é mais ou menos a mesma região ali, né? E é quente igual, ou pior. Nossa, sim. E bom, Bruna, hoje você é desenvolvedora, mas a sua carreira não começou na tecnologia, né? Como que começou a sua carreira? Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, então, na verdade, eu nunca tive uma carreira determinada, né? Quando eu fiz meu curso, eu optei realmente por um curso mais aberto, que eu podia estudar diversos assuntos, que eu sempre tive bastante interesse em muita coisa. Então, nesse curso ele é mais abrangente, então a gente conseguia guiar muito a nossa carreira. E aí, eu entrei numa área que é muito específica, não necessariamente relações internacionais, mas tem um pouquinho a ver, que é de consultoria internacional. Então, eu ajudava desenvolvedores, pessoas a irem para o exterior, a trabalho, e trazer estrangeiros para trabalhar nas empresas aqui no Brasil. Então, fiquei ali mais ou menos entre o estágio e o CLT, mais ou menos uns 3 anos nessa área. E você ajudava desenvolvedores a irem para o exterior? Isso, exatamente. A gente tinha de tudo, né? Então, tinha bastante estrangeiro que vinha para startups aqui no Brasil e bastante brasileiro que às vezes ia fazer um projeto específico em algum cliente. Então, eu tratava de todo esse processo mais burocrático. Então, o visto, como que funciona, tentava acalmar o coração, né? Que todo mundo ficou um pouco ansioso com esse processo. Então, eu fazia todo esse andamento, né? E, Bruna, como que era para você fazer esse tipo de trabalho? Você curtia fazer isso? Era uma coisa que era o que você esperava? Você pensava em seguir carreira mesmo nessa área? Legal. Eu, na verdade, quando eu comecei, eu achei um processo muito interessante, porque eu conheci muita gente. Então, foi ali até o meu primeiro contato, assim, com startups, com tecnologia, porque vinha muita gente diferente agregar as empresas aqui e também muitos brasileiros indo para o exterior. Mas eu digo que, eu até divulguei esses dias falando um pouquinho sobre... Eu tinha muitos sintomas de transição de carreira, que era alguma coisa, assim, que realmente não estava muito legal no processo onde eu estava e eu percebi que não era aonde eu deveria estar. Então, eu sentia muito incômodo, muita fadiga. Aquelas tarefas que eu tinha que fazer no dia a dia, elas começaram a não ser tão legais assim, começou a ficar um pouco mais cansativo mesmo fazer tudo o que eu estava fazendo. Eu começava a sentir também que não adiantava eu trocar de empresa, né? Às vezes a gente acha que, poxa, só se eu trocar de empresa já resolve tudo, às vezes sim, mas quando são as tarefas que você faz, dava para perceber que não adiantava muito, era muito da área e do que eu tinha já no dia a dia. E também a gente começa a perceber que tem alguns valores, alguns propósitos que já não combinam muito com aquilo que a gente acredita. Então, eu já não me sentia muito confortável com a área, achava que as partes legais não compensavam todas as outras que não eram tão legais assim. E é engraçado porque quando eu penso, de tantas pessoas que eu trabalhei, que eu trouxe pro Brasil, que, enfim, eu ajudei a ir pro exterior, eu olhava muito e pensava, ai, caramba, por que eu não posso ser uma dessas pessoas, né? Por que eu não posso fazer parte disso também? Então, começou ali essa vontade, talvez, de explorar habilidades que eu não tinha, né? Não tinha explorado antes. Eu fazia algo muito mecânico. Então, eu falei, bom, acho que começou ali aquele incômodo. Eu falei, bom, acho melhor eu entender o que tá acontecendo. Você conseguiu descobrir, Bruna, o que é que te incomodava tanto no trabalho? Ou não era o trabalho? Eu acho que o que mais me incomodava era o propósito. Eu sentia que aquilo que eu estava fazendo não tinha exatamente o propósito que eu tinha para mim. Então, ali era o que mais me incomodava. Parece que as tarefas, elas eram realmente feitas porque tinham que ser feitas, mas eu não conseguia enxergar ali, poxa, caramba, tô realmente contribuindo, é uma coisa que tá super alinhada com aquilo que eu sou, com os meus valores, realmente não batia mais. Então, acho que foi naquele momento que eu percebi, poxa,
poxa, eu tenho todos esses sintomas, principalmente a parte da saúde mental, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque não tava legal, a gente sente que, poxa, continuar aqui não vai ser bom pra mim. Então foi aí que eu falei, não, preciso dar um jeito, vou fazer a minha transição de carreira. E o que é que você fez? Além de chorar bastante, não brincando. Transição de carreira é sempre um processo muito pessoal de cada pessoa, né? Mas pra mim, eu passei por várias etapas. Primeiro foi aceitar que eu precisava fazer uma transição de carreira, porque quando você entende, é que você começa a ter uma ação sobre aquilo, né? Se você só fica naquele sofrimento, às vezes você não consegue avançar, né? Então eu aceitei e falei, bom, realmente não dá mais pra ficar, e agora, né? O que eu faço? Então eu comecei a pensar em maneiras e comecei a me autoconhecer de novo, porque nesse processo de profissão, escolha de carreira, faculdade, a gente acaba se perdendo um pouco. Então o primeiro passo, assim, até de dica que eu dou é você se autoconhecer. Então, buscar o tipo de autoconhecimento que você quiser, né? O pessoal gosta às vezes de astrologia, busca curso, coach, enfim, o que funciona pra você. Porque nesse processo você se reconecta, às vezes com a sua criança, com aquilo que você gostava de fazer quando você era mais novo. O que você pensa de você quando você ficar mais velho? Poxa, o que eu quero estar fazendo? O que eu quero ter ali, né? Então eu passei por esse processo e comecei a reconectar com memórias afetivas de computador, de jogos, e aí foi aí que eu falei, bom, tá ali, né? Deixa eu continuar essa jornada que parece fazer sentido. E aí o segundo ponto foi o planejamento. Então, poxa, eu tô aqui nessa empresa, por enquanto, financeiramente, eu não vou conseguir simplesmente largar tudo, então eu preciso me planejar. Comecei a ver o que eu precisava fazer, dinheiro, poxa, quanto que eu preciso economizar? Qual que é a minha perspectiva de salário se eu for trocar de carreira? O que eu preciso fazer? Então eu comecei a colocar no papel mesmo, porque querendo ou não, transição de carreira também é um investimento. Você vai ter que investir tempo, vai fazer um curso, poxa, vou voltar para a faculdade, enfim, o que eu preciso fazer? Então eu comecei a fazer mais essa busca mesmo, escrever e colocar em planilha o que eu precisava, né, chegar lá. E aí uma terceira etapa foi começar a experimentar, que eu falo que é quando você começa a colocar o pezinho na piscina pra ver como é que é, tá quente, tá frio. E aí eu comecei a procurar, bom, tem uma lista, vou entrar em contato com pessoas dessa área, vou conversar, vou entender como é que é esse dia a dia, até com pessoas que também fizeram transição de carreira, né? Poxa, como é que foi pra você? O que você passou? O que você sentiu? E foi aí, assim, que pra mim foi ponto de mudança, porque eu conheci mulheres na área de tecnologia, que pra mim era um mundo totalmente novo, assim, eu conhecia mulheres que trabalhavam em áreas de exatas, mas não necessariamente tecnologia. E quando eu lembro até hoje que eu fui num evento, né, workshop, era alguma coisa do tipo, e aí quando eu vi, nossa, olha, tenho essa carreira, eu sou essa pessoa, eu falei, caramba, que legal. Então, eu digo isso pra todo mundo, às vezes basta uma inspiração pra mudar muita coisa que você acredita. E foi ali que eu acreditei, falei, caramba, eu também posso fazer isso. Que legal, né? E aí eu comecei já, falei, não, agora já experimentei, né? Coloquei o pezinho ali, aquilo faz sentido. E aí eu falo que é onde a gente requer muita coragem, que é, né, se jogar, mergulhar. Talvez a piscina não esteja tão quentinha assim, mas a gente tem que ir. Então, eu mergulhei de cabeça, né? Eu realmente comecei a me movimentar para essa área de tecnologia, e aí por coincidência o bootcamp da Reprograma estava aberto, estava com inscrições abertas, aí eu me inscrevi e falei, é a minha oportunidade, tá aqui, se der certo é isso que eu preciso fazer, e deu certo. Então, né, foi assim. Mas isso, né, o reprograma e conhecer pessoas e tudo mais, você fez enquanto você ainda estava nesse emprego, ou não? Isso, exatamente. Na verdade, a maior parte dele e isso é um ponto interessante pra gente falar também. Às vezes, contando assim, parece que transição de carreira é uma coisa linear, né? Poxa, pensei, planejei e cheguei lá. E não foi bem assim, né? Primeiro que eu demorei bastante pra entender que aquele incômodo era uma necessidade de mudança, porque a gente é um pouco resistente à mudança, né? Poxa, mas tá tão bom aqui, e se lá fora for pior, né? Então demorei quase um ano pra, poxa, vamos tomar uma atitude. E foi só realmente porque a minha saúde mental já não tava muito boa, né? Então, depois desse processo, eu comecei a experimentar já dentro do trabalho. Eu tentei, por exemplo, que também é uma dica legal, é fazer uma transição às vezes dentro do seu próprio trabalho. Poxa, posso tentar uma outra área? Posso tentar fazer alguma outra coisa? Tem alguma vaga interna que eu consiga fazer? Eu tentei e não consegui. Não aconteceu, eu falei, bom, não é por aqui. Tentei outras vagas em outros lugares,
com outros assuntos, também não consegui. Dentro ainda do trabalho, assim, eu já tava num ponto que eu falei, não preciso ir embora. E aí, quando eu já tinha mais ou menos o meu planejamento financeiro, eu simplesmente desisti. Eu larguei, falei, não dá mais. Então eu falo que às vezes a transição de carreira é bruta. É assim, ou você é demitido, você se demite e depois você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, nesse processo que eu realmente comecei a experimentação, até porque era o que eu precisava fazer para me movimentar, né? Então, antes, inclusive, da tecnologia, eu trabalhei como freelancer com conteúdo. Então, eu gosto de escrever, comecei a fazer algumas coisas e também percebi que não era para mim. Então, essa parte da experimentação, ela foi um misto de, poxa, aqui no meu lugar de segurança, né? Poxa, tô aqui nesse emprego, mas também foi num momento abrupto, assim, poxa, não dá mais para ficar, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, então vamos lá. E aí é aquilo, vai com medo mesmo. Então a gente chega lá, em algum lugar a gente chega. E qual que foi o momento que você falou assim, não, beleza, eu vou sair desse emprego aqui mesmo e vou mergulhar de cabeças? Acho que foi no momento que eu percebi que aquele lugar não me pertencia mais. Que aquela sensação de que qualquer outro lugar vai ser muito melhor do que aquilo que eu tô fazendo hoje. E muita sensação de que o tempo tava passando, então você fica, poxa, o tempo tá passando, será que vale a pena continuar presa nesse medo? Esse medo de não dar certo, essa insegurança? Não vale, porque a gente não tá ficando sempre mais jovem, né? Então eu falo que, poxa, vai começar alguma coisa agora, né? Tem muita gente que tá fazendo transição de carreira com 30, 40 anos, fala, poxa, mas agora eu vou fazer isso? Eu falo, se você não fizer, os anos vão continuar passando. Então você vai ter 45, você vai ter 50. E aí, né? Como é que... Melhor fazer agora. Eu falei, eu fico feliz hoje que eu descobri isso no momento que eu podia fazer isso. Então eu só fiz. Então foi aquela sensação realmente de pular. Eu preciso viver isso. Se não der certo, eu tenho uma história pra contar. E se der certo, eu também tenho uma história pra contar. Então, no final das contas, era o jeito, era o que eu tinha que fazer. E aí você pulou. Você saiu do emprego, conseguiu o reprograma, e aí? O que aconteceu depois disso? Olha, eu achei que eu tinha me autoconhecido o suficiente, mas foi um outro processo, assim, entrar na área de tecnologia pra mim foi descobrir habilidades que eu não sabia que tinha e também aquela sensação de que você não sabe nada, né? Então você recomeçar é uma coisa muito boa, ao mesmo tempo vai despertando diversos sentimentos. Então eu me apaixonei pela área de tecnologia, eu acho que é uma área que pega habilidades minhas que realmente não estavam sendo utilizadas, então aquela coisa de, eu quero fazer, quero resolver problema, tenho essa criatividade que às vezes eu quero aplicar em algum lugar e na área de tecnologia a gente tem muito e muito, às vezes, o acolhimento que eu tive também dentro da comunidade. Foi uma coisa que eu não tinha em outros lugares e isso eu acho muito legal na área de tecnologia, porque eu ia nos eventos, eu comecei a participar e conhecer pessoas e todo mundo era muito legal. Todo mundo queria ajudar, todo mundo tinha algum conteúdo, às vezes, pra te fornecer. Então, isso pra mim me deu mais vontade ainda de continuar e, enfim, seguir, assim, feliz na área, né? Com as suas novas dificuldades, mas acho que muito mais confiante de que era isso que eu devia ter feito mesmo. E nesse início, né, aí da transição, que você começou a estudar mais firme mesmo, o que você teve mais dificuldade aí? Eu acho que a maior dificuldade é a sensação de não saber nada todos os dias e você sentir que não adianta você só estudar, que você precisa de fato deixar que o tempo role, né? E isso é muito assim, até hoje às vezes a gente tem dificuldade, né? Tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia, muita novidade e às vezes a gente acha que, poxa, vou gastar o final de semana, vou estudar pra caramba e eu vou conseguir entender. E não é verdade. Nossa cabeça funciona de forma diferente, a gente aprende de formas diferentes, então ter essa sensação de simplesmente não saber é uma coisa angustiante, né? Ninguém gosta de... eu falo que ninguém gosta de ser ignorante, né? Todo mundo quer saber coisas. Então, quando você se percebe e fala, eu vou ser ignorante mesmo, eu não vou saber nada, tá tudo bem, você já fica um pouco mais aliviado. Mas nessa transição foi uma coisa, assim, que aperta, né? Que incomoda. Tem uma frase, eu não lembro de quem que é agora que eu vi esses dias, acho que eu vi de alguém no Twitter, que pra ser bom em uma coisa, você tem que aceitar o fato de que você vai ser muito ruim nela durante muito tempo. Sim, sim. E isso exatamente é muito... isso. E isso é muito comum, esse sentimento de não saber as coisas, né, de pessoas de TI, tanto que
a galera fala muito de síndrome de impostor, né? Porque é muita coisa pra saber, né? E até você, principalmente nesse nicho, até você conseguir ter uma visão geral de como as coisas funcionam, demora até naquele estralo, né? De você falar, então é isso. Então é isso, é pra isso que serve isso. O que é o back-end, o front-end, onde que as coisas se encaixam, né? Leva um tempo mesmo e é normal. Mas aí, Bruna, você começou então, né? Essa transição, começou estudando reprograma, sofreu, se sentiu ignorante, mas e aí? O que você sentia nesse momento? Você pensou em algum momento que foi um erro? Que você deveria voltar e fazer o que você fazia antes ou algo do tipo? Eu acho que a gente sempre tem momentos dentro da tecnologia que a gente fala, caramba, quero desistir. Não sirvo pra isso. Principalmente, eu falo como mulher, né? A gente aprende que a gente não é pra aquele lugar. E às vezes a gente está em lugares que a gente tá desafiando isso. Então, logo depois da reprograma, eu já consegui meu primeiro emprego. Então, foi uma coisa muito rápida. E aí, estando no mercado de trabalho, eu já entrei naquela realidade masculina, né? Por assim dizer. E a gente, às vezes, não quer pensar sobre isso. A gente fala, poxa, não, a gente é igual, a gente tá aqui aprendendo, mas a gente percebe que nem sempre é um lugar tão acolhedor, então a gente tem momentos de dúvida mesmo. Poxa, será que é isso que eu devia estar fazendo? Será que isso realmente vale a pena? Mas aí eu paro e penso que isso acontece em qualquer profissão. A gente tem os momentos de dificuldade, a gente tem os momentos que a gente se questiona muito, mas aí eu me apegava a por que eu fiz a transição de carreira, por que eu fiz todo esse processo, por que eu me joguei? E eu via o propósito, eu ainda vejo o propósito na tecnologia, então por isso que eu tô aqui. E aí eu já, beleza, então bora continuar. E aí, se o seu código funcionava, você já se sentia a pessoa mais incrível do universo. Meu Deus, já tá tudo certo. Então, eu sei que essas fases existem, né? Então, hoje eu já tô um pouco mais, poxa, eu sei que vai acontecer. Então, tá tudo bem. A gente se agarra no que a gente acredita e segue em frente. E você mencionou aí que logo depois do reprograma você conseguiu a sua primeira oportunidade. Como é que foi esse processo para conseguir esse primeiro emprego em tecnologia? Olha, muito se fala do primeiro emprego de tecnologia e realmente é muito difícil. É uma coisa que, além da insegurança, né? Porque você sai, você sabe que você não sabe tudo, você ainda encara um mercado que ele não valoriza muito a pessoa que está começando. Ela quer muito uma pessoa experiente, que já tem, às vezes, alguns anos de mercado, e você tá lá, poxa, me chama, eu quero muito fazer, quero muito aprender. Então foi difícil, eu participei de muitos processos. Cheguei em alguns processos em que recebi o feedback que eles precisavam de alguém com mais experiência. Eu falei, poxa, mas a vaga é pra júnior, como assim? Então você fica até meio confuso, fala, mas, né, que tipo de experiência? E aí bate aquele nervoso, a questão da comunidade ajuda, porque eu sei que existem pessoas que ajudam você a conseguir um emprego, ou te dão algum tipo de informação que às vezes é relevante para aquilo que você está buscando. Então nesse processo eu persisti, e eu fiquei muito junto das pessoas que se formaram comigo, porque a gente cria uma rede, né? Então a gente ajuda a passar no teste, tá com dúvida, vamos ali, a gente consegue. Olha, eu vou desistir desse teste, não vai, vamos conseguir. E uma curiosidade é que eu fiz, assim, processos para muitas empresas com uma tecnologia específica que eu aprendi, só que eu passei numa empresa que não usava a tecnologia que eu aprendi. Então eu só fui, falei, bom, o teste é esse, vamos tentar fazer. O que eu posso receber em troca? Não. Já tenho vários, então tudo bem. Então a gente vai se aliviando e vai tentando. Uma hora a gente consegue. E eu digo que eu me sinto muito grata, porque tudo que eu precisava era uma oportunidade. Eu sabia que eu tinha capacidade, então eu só precisava de um sim. Não precisava de 20. E aí, quando eu consegui esse sim, eu falei, bom, agora eu sei que as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. E hoje eu vejo que sim, realmente, olhando as pessoas que estão começando e eu aqui já tô numa posição que já tenho um pouco mais de experiência, dá pra perceber de fato que era só isso que inclusive as pessoas júnior precisam, só de um sim. Bruna, parece que além de ser desenvolvedora front-end, né, depois que você conseguiu sua primeira oportunidade sua, e você se envolveu mais ainda no reprograma também, né? Isso, exatamente. Eu tenho esse senso de retorno muito grande. Então, da mesma forma que a Reprograma me forneceu todas as ferramentas, não só de tecnologia, mas muito essa comunidade, eu quis devolver para ela aquilo que eu recebi. Então, eu comecei a ser monitora, então comecei a participar ali só auxiliando as professoras nas aulas. Depois eu me tornei professora, fiquei bastante tempo como professora e hoje eu estou na posição de Bootcamp Tech Lead, que na verdade coordena as professoras. Então, eu ajudo as professoras com experiência ou sem experiência a conseguirem dar as suas aulas e, enfim, acompanhar a turma aí nesse processo. Então,
é uma experiência, assim, educação é uma coisa que eu gosto muito desde antes de qualquer tipo de carreira. Inclusive, eu percebi nesse processo de autoconhecimento que fala, poxa, isso aqui já estava comigo, eu já fazia isso desde pequena, dava aula para os meus amigos de escola, ajudava eles de forma lícita e ilícita durante as aulas, então eu já estava envolvida com isso, mas a gente acaba perdendo algumas coisas. E quando eu resgatei isso, eu falei, bom, isso também é parte do meu propósito. Então, dentro de uma empresa, eu ajudo, eu ensino, aquela pessoa que está ali precisando de ajuda, eu também forneço essa ajuda, e na Reprograma eu consigo devolver para a comunidade o apoio que eu recebi. E às vezes não é só técnico, né? É a questão da inspiração também. Poxa, olha, gente, vocês conseguem. Hoje eu tô aqui, eu também passei pelas mesmas coisas que vocês passaram. Então, cria uma empatia, né? Quando a gente passa pelas mesmas coisas, a gente consegue ter muito mais jeito para ensinar, para passar conhecimento, né? Porque a gente lembra de como a gente era. Às vezes a gente vai crescendo na carreira e a gente fica com aquela dificuldade. Como é que eu falo esse assunto complexo para uma pessoa que nunca viu isso? E essa oportunidade de ensinar, caramba, você aprende muito. Então, na verdade, entrei na Reprograma, aprendi algumas coisas, mas como professora eu aprendi muito mais. Acho que foi como se fosse um outro bootcamp na minha vida, até hoje porque são assuntos, são perguntas que te intrigam, são coisas no meio da aula, né, que a gente fala, poxa, o código não funcionou, gente, e agora? E aí você fica naquela situação constrangedora, que você fala, que legal, né? E aí você tem que ser aquele jogo de cintura, aquela flexibilidade, o jeito que você comunica. Então, nossa, é um aprendizado contínuo, assim, é uma coisa apaixonante, inclusive, e eu sempre estimulo as minhas alunas e as pessoas a ensinarem. Você nunca sabe pouco para ensinar. Então, você não precisa ser um especialista numa linguagem específica para ensinar um ponto específico sobre ele. Então, não espere esse momento. Até o especialista começou de algum lugar, né? Ele começou ensinando alguma coisa para alguém. Então, se joga, mostra o que você sabe. Nunca é mínimo, né? E, por exemplo, eu me inspiro muito nas pessoas de tecnologia que elas contribuem com o conteúdo. E aí as pessoas falam, poxa, mas tem tanta gente, né, agora fazendo conteúdo, por que eu vou fazer? Porque você é diferente. Você tem uma vivência diferente e às vezes você vai explicar de um jeito que eu não vou conseguir explicar. Então o Gabs explica de um jeito, eu explico de outro, e aí no contexto alguém vai ver aquilo e falar, que legal, poxa, você me ajudou. E é isso que vale, é essa sensação de contribuição mesmo que faltava na minha vida antes da transição de carreira e hoje eu tenho, assim, em várias partes dela, então é isso. Isso que você falou de, eu não tenho nada pra ensinar, né, já tem um monte de gente fazendo, eu concordo em gênero, número e grau que você falou, eu sempre falo isso, inclusive, que não é porque já existe alguém falando sobre um assunto que todas as pessoas do mundo vão ter acesso àquele conteúdo, vão encontrar aquilo, né, e quando você cria e ensina e compartilha o que você sabe, às vezes você acaba impactando pessoas do seu círculo social, né, das pessoas da sua bolha ali que estão precisando daquilo e que não sabem nem que aquilo existe às vezes, né, então, muito bom. Faz todo sentido isso que você falou. E Bruna, quando que surgiu a oportunidade aí para você trabalhar no Itaú, que hoje você tá aí como desenvolvedora também? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Então, eu fui uma das pessoas que durante a pandemia perdi um emprego. Então eu tava nessa área de desenvolvimento e aí, infelizmente, a empresa não tava muito legal. E eles fizeram o máximo, né? Uma coisa que, enfim, aconteceu mesmo. Foi uma situação muito difícil para todo mundo. E aí, naquele processo, eu falei, bom, então deixa eu, né, me colocar no mercado, deixa eu voltar, dizer que eu quero viver essa experiência. E na verdade foi uma gerente do Itaú que ela entrou em contato, porque ela achou que o que eu tava ali contribuindo, alguma coisa que eu postei, ela achou super interessante. Então na verdade foi uma conexão assim que ela teve. Ela falou, poxa, vem conversar comigo, vamos ver, né? Poxa, você tá disponível? E eu falei, não, claro, vamos sim. Então também teve esse momento de empatia entre a gente, e aí eu passei pelo processo e consegui uma vaga como front-end dentro do Itaú. E é muito interessante saber que existem empresas que elas estão realmente dispostas a te conhecer antes de te passar por um processo penoso. Então, antes é engraçado até porque eu tentei 2 vezes entrar no Itaú e eu passei por diversos processos lá e eu não passei. E aí acho que é aquilo de novo, bastou uma pessoa olhar e falar, caramba, mas tá vendo? Eu acho que ela consegue contribuir, vamos ver como é que é. E aí essa oportunidade surgiu e hoje, inclusive, com pouco tempo de casa fui promovida, então é uma sensação de
mérito, de falar, poxa, né, uma sensação de que, beleza, eu tô tendo meu trabalho reconhecido, eu tenho coisas a contribuir, que, enfim, às vezes a gente acha que não tem, a gente tem bastante. Então foi mais ou menos assim que aconteceu o meu processo. Você foi promovida recentemente, inclusive, né? Assim. Sim. Um susto. Eu falei, como assim? Já, né? Então, foi bem legal. E quais são os seus próximos mergulhos, Bruna? O que você planeja estudar daqui pra frente? E onde você planeja se aprofundar nos seus estudos do conteúdo? Eu nesse momento eu quero muito focar numa produção de conteúdo. Eu acho que já cheguei num momento que eu posso contribuir bastante com o conhecimento que eu tenho, não só da parte técnica, né, que eu trabalho bastante com Angular, por exemplo. Eu sei que muita gente fala super sobre Angular e às vezes é legal falar sobre, se aprofundar, enfim, tentar entender mais sobre esse mercado, sobre essa tecnologia, mas acho que eu consigo contribuir bastante também falando sobre a transição de carreira, falando sobre saúde mental, como que a gente consegue alimentar isso dentro da área de tecnologia, que às vezes é uma coisa que agora eu vejo falando mais, mas no começo o pessoal não falava tanto. Então, meio que dá esse propósito para as pessoas de ouvir, de parar e nem sempre focar tanto na parte de tecnologia. Então, minha vontade hoje é continuar contribuindo com a educação, continuar contribuindo para a comunidade e trazer assuntos assim que a gente precisa também ter a nossa atenção, né? Não necessariamente técnica. E que dica que você dá para as mulheres que estão vendo a gente aqui agora, que tem essa vontade de mudar de área, de repente entrar em tecnologia e tem receios, às vezes, com relação à idade, receios com relação a ser uma área que tem muito mais homem do que mulher e outros receios que mulheres têm aí nesse mundão? Eu diria principalmente para as mulheres que pensam na transição de carreira, né? Muitas delas estão em áreas muito diferentes ou elas já têm algum tempo, né, desenvolvimento, enfim, dentro de alguma profissão, que quando você pensa na transição de carreira, às vezes você pensa, poxa, eu vou largar tudo para começar do zero. E o que eu tenho a dizer é que você não começa do zero. A gente tem que quebrar um pouco essa ideia de começar do zero, porque você não matou a sua carreira, você não matou quem você não vai sumir com as decisões que você tomou. Na verdade, isso vai ser seu grande diferencial. Hoje o mercado olha para tudo aquilo que você viveu com um carinho muito grande. Então, depois que eu me entendi nessa transição, eu vi quais eram as minhas qualidades, eu percebi, caramba, não existe isso em outras pessoas que estão concorrendo aos mesmos cargos que eu. Ou não existe isso nas empresas e elas estão buscando. Então, se joga, olha para você, vê o que você já tem ali, porque é isso que vai ser a sua força para fazer a sua transição de carreira tanto para tecnologia quanto para qualquer lugar que você queira. Então, não existe um processo perfeito, existe um processo dentro da sua realidade também, e muito de você ter uma inspiração, mas eu digo que não é para ter um espelho, é você olhar as pessoas, né, as mulheres ali, mas não se comparar, não falar, poxa, ela fez isso, eu vou fazer também. Não, se inspira e tenha esse acolhimento com a sua própria história, né? Use ela porque ela é muito preciosa para tecnologia e para qualquer outra carreira que você seguir. Isso aí que você falou realmente é verdade. Eu já até falei isso com algumas outras pessoas aqui também no Escola Dev, essa questão de começar do zero, né? A gente tem quase do zero. Eu imagino que tem habilidades que você aprendeu, momentos que você passou na sua carreira antes de trabalhar com tecnologia que ajudaram você a estar onde você está hoje e também te ajudam no dia a dia do trabalho hoje, não é mesmo? Não, com certeza. Inclusive, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que falava que, na verdade, dentro de uma empresa, as pessoas elas são mais demitidas pelas suas soft skills, né, que eles chamam, do que necessariamente pelas skills técnicas. Então, a gente enxerga isso no dia a dia. Não adianta uma pessoa ser super técnica, falar difícil, saber muito sobre uma determinada tecnologia, se ela não sabe se comunicar com o cliente, se ela não sabe mandar um e-mail, se ela não sabe se comportar em equipe. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na consultoria. Nossa, era e-mail, era cliente, era uma flexibilidade de pessoas diferentes. Então, quando eu cheguei na tecnologia e eu, puxei a primeira daily, todo mundo falou, caramba, poxa, que legal, você tem isso por atitude, você se comunica bem. Eu fiquei, nossa, mas não é assim? Não é normal? Então, é isso, é você descobrir até que são coisas que são valorizadas e que não é todo mundo que tem. Então, por isso que eu digo, poxa, você tem muito mais do que você imagina. A parte técnica você aprende. Agora, tudo que você tem é seu. Esse negócio da pessoa que programa, né? É aquela pessoa super hacker que fica no canto ali, não fala com ninguém, de capuz no escuro, programando na Matrix, né? O estereótipo que, na verdade, assim,
Existe, claro, pessoas assim, mas grandes pessoas desenvolvedoras que eu conheço que se destacam, que estão trabalhando em grandes empresas, que têm cargos legais, que, né, ganham salários bacanas, são pessoas comunicativas, que falam, que, né, fazem acontecer e que compartilham muito, né, que é isso que você falou e que eu acho que é muito importante também. Ah, não, com certeza. É muito da gente olhar para essas pessoas e entender, poxa, também não preciso ser igual, né? Um outro ponto, assim, que eu acho muito legal é que eu também conheço muitas pessoas dentro da área de desenvolvimento que elas são super, assim, não tem rede social, não falam nada, não postam nada, mas elas são pessoas incríveis. Então, é muito também da gente não criar uma pressão, às vezes, da gente, poxa, para eu ser uma pessoa desenvolvedora muito incrível, tem que postar conteúdo, tem que fazer vídeo, tem que fazer não sei o que. Não, tem YouTube. Você precisa... não, a pessoa já vira um conteudista, não dá. Então, a gente tem que ter também esse momento. Então, eu tô agora com quase 3 anos de carreira de desenvolvimento e eu sempre fui muito de querer compartilhar, mas eu percebi que eu precisava primeiro passar por outros processos, focar na minha carreira, focar no meu próprio desenvolvimento e, de novo, na saúde mental, porque durante a pandemia não dá pra gente pensar em ser super mega produtivo. A gente precisa focar em outras coisas e rever, às vezes, algumas coisas na nossa vida que fazem ou não sentido. Então, nesse processo, eu sempre falo, vocês não precisam disso, vocês precisam se sentir confortáveis e serem vocês mesmos nesse processo e vocês vão ser tão reconhecidos quanto alguém no mercado. Então, siga. Você gosta de ensinar também, de compartilhar? Teve uma transição de carreira legal que nem a da Bruna? Deixa um comentário aqui no vídeo, me conta mais que eu vou adorar saber e responder você. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Lura, deixar um like aqui pra gente e voltar aqui semana que vem pra ver o próximo episódio do Escola.dev, hein? Enquanto isso, eu vou deixar um vídeo recomendado pra você aqui e a gente se vê com mais. Tchau, jovem!